Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a talvez a primeira gravação da turma BI02, cara. Eu talvez tenha dado outro aula remoto para você, mas não feito uma gravação. Mas hoje estamos gravando conteúdo inédito pro canal do professor Moisés. Obrigado a todos. Ah, caraca, vai bombar demais esse canal. Galera, bicho, o negócio vai ficar muito louco. Vamos lá, qual o objetivo hoje da aula? A aula está sendo gravada porque não pode ser ao vivo, né, cara? Então já era. Professor, vai ter chamada, não se preocupe, a tecnologia me salvou, cara. Tem um plugin que já está observando vocês aqui durante a aula. E no final ele vai dizer quem esteve presente, que hora que entrou, que hora que saiu. Então não se preocupe com chamada, tá? E mesmo assim, mesmo que não a chamada fosse contar, eu não vou dar falta para ninguém, mesmo que tenha visto. Obviamente eu vou ver quem veio, essas pessoas vão estar numa lista especial do fundo do meu coração e tal. Mas eu não vou dar falta para ninguém hoje não, dado que a aula seria presencial, então não vou penalizar ninguém por uma situação que não tem fora do meu controle aqui nesse caso. Senhores, o objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês as matrizes, tá? Então, assim, a gente vai começar com um negócio mais matemático. Como matriz é uma coisa muito matemática, eu gosto de pegar matemática, cara. Matrizes na computação. Bora ver o que significa isso, cara. Vamos ver aqui. Tá aqui. Introdução uso de matriz. Vamos lá, cara. Vamos ver rapidinho aqui. Ver se esse negócio aqui funciona. Não, cara. Os caras são muito viciados em código. Não. Matriz na computação. Uso de matrizes. Deixa eu ver esse cara aqui. Bora ver as matrizes, cara. Vamos lá, não gostei também desse aqui não. Vou pegar matrizes na matemática. Vamos lá. Pô, tá aí, já começou. Acho que tá aí, cara. Muita gente chegando sem usar o e-mail do comp. Galera, vamos lá, cara. A gente tem um conceito de matrizes que é muito vulgar, assim, né? Tipo, vulgar que eu digo assim, comum, popular, que seriam as matrizes que a gente vê na tabela do Excel, na tabela do spreadsheet do Google e tal. Mas basicamente é isso aqui, ó. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M vezes N, onde M representa o número de linhas e N o número de colunas. Tá? A função das matrizes é relacionada a dados numéricos? Não necessariamente, tá? A gente pode ter dados de vários tipos, mas os numéricos são os mais comuns, tá? Por isso o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas. Cara, quer dizer que tem muitas áreas? Tem, área demais, área demais. Então, a computação é uma das áreas mais importantes, eu acho que dentro desse uso de matrizes e tal, tá? Então, o que eu gosto de dizer? A gente tem representações de matrizes, tá? Tem uma forma de você representá-las. Tá? Eu acho que é bacana falar isso. Deixa eu ver se no meu material de vocês eu coloquei alguma coisinha sobre isso no passado. Não muito recente, cara. É porque eu sou professor de pincel, cara. Eu não sou muito professor de slide, cara. Então aí é meio. Não tô muito acostumado com esse tipo de conteúdo assim, não. Deixa eu ver se o Refs aqui tem alguma coisa. Vetores. Não, tem não, cara. Então vai ser o seguinte, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam sobre matrizes? Primeira coisa, as matrizes, a gente organiza assim em linhas e colunas, pô, tranquilaço. Acho que vocês conseguem lembrar do ensino médio de vocês disso com sucesso, tá? Então não tem tanto galho para isso. Uma coisa importante é a gente saber o que significa essa forma de expressar aqui, ó, A, I e J, tá? Onde você está indicando o número ou o index do número da linha e do número da coluna, tá? Onde o elemento da matriz está colocado. Isso aqui são alguns conceitos, eu estou só relembrando com vocês os conceitos que vocês viram no ensino médio, provavelmente, tá? Porque a gente vai precisar importar eles aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Só lembrando a todo mundo que está chegando aí,
sempre use o e-mail de vocês do Ecomp, tá, pessoal? Sempre use o e-mail de vocês do Ecomp. Larguem o e-mail, esqueçam o e-mail pessoal de vocês aqui na UFAM. Usem o e-mail do Ecomp de vocês para todas as atividades que vocês estiverem fazendo aqui dentro, tá? A gente tem um chama de matriz linha, que ela só tem os elementos na linha. Tem a matriz coluna. Tem a matriz nula, que ela é toda zerada. Tem a matriz quadrada, tá? E a gente tem uma matriz que é uma matriz muito especial, que é chamada matriz identidade, tá? Que é a matriz que tem somente o número 1 na coluna, na diagonal do meio, que é a diagonal que a gente chama de diagonal principal, tá? E em todos os outros elementos, ela é zero, tá? E tem a matriz inversa. O que é a matriz inversa, tá? É quando você multiplica as duas matrizes e o resultado delas é a matriz identidade, tá? Matriz inversa não é a mesma coisa que matriz transposta, que é a matriz que troca linhas por colunas, tá? Então, professor, por que o senhor está fazendo isso aqui? É só para lembrar vocês de um conceito que vocês dominaram pra caramba no ensino médio, que é o conceito de matrizes, tá? Qual o ponto hoje daqui? A gente vai ver... eu estou revendo isso aqui com vocês porque o objetivo de INC, da gente ensinar matrizes para vocês, não é ensinar a matriz, você já sabe matriz. É ensinar como é que a gente aplica os conceitos de computação para implementar a matemática da matriz, tá? Então, esse negócio do que é uma matriz de identidade, do que não é, como é que a gente anda numa matriz, vocês já dominaram os vetores. Como é que a gente anda em vetor? As matrizes ela tem uma característica muito similar da forma como a gente caminha nela. Então a gente vai tentar ver como é que faz essas alterações, tá? A gente vai ver o que é isso aqui, que é a igualdade das matrizes, tá? Contém a correspondência entre dois elementos. A gente vai ver como é que faz essas operações aqui básicas de adição, multiplicar, subtrair, tá? Essa multiplicação de matriz aqui, ela vai ser uma aula específica que a gente vai fazer depois das provas, tá? Legal? Então, assim, tem muita coisa que a gente vai fazer por aqui das propriedades e a gente vai ver depois as determinantes, que isso aqui vai ser o motivo, a cereja do bolo do trabalho final da disciplina de vocês, tá? Mas bora começar então? A gente já viu, então, deu uma relembrada do que a gente viu no ensino médio, do que são matrizes, tá? Só que agora na computação, o que eu quero comentar com vocês? A matriz, pra gente, vai ser só um caso especial, um caso específico dos arrays, tá? Porque a gente, quando pensa em matriz com duas dimensões, né? Vocês aprenderam a usar os arrays, que, pô, o array ele pode ter quantas dimensões a gente quiser. A gente dá apelidos para os arrays, né? O array de uma dimensão a gente chama de vetor. O array de duas dimensões a gente chama de matriz. Só que a partir de agora, a gente vai ter a condição, a capacidade de medir a quantidade de dimensões que um cara pode ter. Tipo, eu quero saber se eu posso ter um array de 3 dimensões. Você vai ter um cubo. Eu quero ter um array de 5 dimensões. Um array de 5 dimensões. É um array que dentro do array vai ter um array. Caramba, professor, dá para ter? Tá. E o ponto é, se você identifica, você consegue compreender bem como é que acontecem as operações nos arrays de baixa dimensionalidade, que é o array de 1, de 2 e 3 dimensões, depois você consegue entender como é que aplica essas mesmas operações em arrays de dimensões mais altas, tá? Arrays que tem 5, 6, até milhares de dimensões, tá? Na verdade, vocês vão ver uma coisa bem engraçada. Na computação, a gente se acostuma muito a mexer com arrays de muitas dimensões, tá? Máquina de busca funciona assim, redes neurais funciona assim. Então, por isso que entender essas operações básicas aqui vão ajudar vocês a compreender melhor as operações mais abstratas em um lugar que não dá para desenhar, tá? Mas bora começar com a coisa mais simples. Como é que a gente cria um array de duas dimensões no Go? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Vamos lá no Golang, né? Não sei se ele vai mostrar aqui. Se ele mostrar aqui, para mim já está ótimo. Vamos procurar aqui. Documentation, Docs, Standard Library. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu queira pegar. Não é aqui não. Deixa eu ver se eu tenho, na verdade, eu queria procurar aqui mais um negócio mais... A Tour of Go. Será que vai ser essa? Não, vai ser esse aqui não, cara. Esse aqui tá muito básico.
Effective Goal, Garbage Collector. Deixa eu pegar aqui, vamos colocar assim, ó. Arrays de 2 dimensões em Go, usando slice. Vamos lá. Não, esse cara aqui não é. Ele não sabe, nem tá sabendo. Nem entendeu o que eu pedi. Tá aqui, olha. Esse cara aqui. Esse conceito aqui que vai ser o conceito complicado. Ó, vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui e passar aqui para o nosso código-fonte. Vamos lá, pessoal. Ah, uma coisa importante, galera. Isso aqui não é uma aula assim, não sei o quê. Isso aqui é como se fosse a aula de sala de aula de vocês, tá? Quem está acostumado a levantar a mão, querer falar, tirar uma dúvida, é só abrir o microfone e falar. É só escrever no chat caso não queira falar ou não consiga, não ter o microfone para falar, tá? Interrompam no momento que vocês acharem importante para tirar dúvida, tá? Não, como eu gosto de falar, não carreguem dúvida. Muitos de vocês já perceberam que a dúvida de um negócio, se ela não é tratada, ela vai atrapalhar o aprendizado da próxima etapa, tá? Então vamos lá. O que eu vou ensinar para vocês agora? Como é que a gente cria o array mais básico que existe no Go, tá? Porque esse aqui é o ponto todo aqui. Como é que a gente cria o array mais básico nele? Então é o seguinte, os arrays no Go, eles têm uma característica muito diferente de como é que a gente faria uma linguagem que a gente... Tipo, tem outras linguagens, tem outras formas de criar o array, tá? O que é na verdade um array? O array na verdade é um vetor e dentro do vetor, em vez de ter um número, tem outro vetor. Então você passa 2 endereços para conseguir um elemento dela, tá? Tipo, eu quero conseguir um número do array, do vetor, eu passo um número. Eu quero conseguir um elemento da matriz, eu tenho que passar 2 números, que eu tenho que passar em que linha está e em que coluna está. Essa aqui é a diferença básica entre os dois. O Go ele tem uma característica. Como é que a gente define uma matriz em Go? Tá? Para definir uma matriz em Go, a gente tem duas formas. Acho que a forma mais simples é você pensar que você vai ter que criar a matriz. Cadê aqui? Tá aqui. Acho que esse cara aqui vai ter. Quero encontrar uma explicaçãozinha melhor para vocês aqui, sem usando os slices. Cadê? Sem tradução, cara. Não original. Não. Sempre que esse cara pedir pra vocês traduzirem, não caiam nessa, cara. Tá aqui, beleza. Isso aqui. Ótimo. Deixar aqui os slices. Como é que a gente tem aqui o array e tal, papapá, slice. Esse cara aqui que a gente quer. Então vamos lá. Quando a gente está mexendo com slice, a gente criou o nosso array assim, ó. A gente declarou ele desse jeito aqui, que vocês estão vendo, né? Esse aqui já tá eu já criei um novo fonte que eu vou colocar no final da aula para vocês, tá? Deixa eu só apagar aqui o vetor 2, apagar o vetor 2 aqui, que a gente vai começar primeiro com o vetor 1 aqui. Agora deixa eu colocar, ó, tamanho linha, var, tamanho coluna. E esse cara aqui agora eu vou chamar de matriz 01. Olha aí, professor, vai ter matriz agora, vai ter uma matriz. Deixa eu comentar essa galera aqui, que depois é que a gente vai voltar neles. Tamanho array não existe mais. Tamanho da linha vai ter aqui. Tamanho coluna. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Agora a gente tem 2 dimensões. Tá? Se você entender isso aqui, para 3, para 4, para 5, vai ser igualzinho, não vai mudar nada, tá? Então, a gente tem a nossa primeira definição aqui de matriz. Então, tamanho da linha, tamanho da coluna e a matriz. Professor, a gente define matriz como? Assim, no Go, tem um jeito interessante de definir matriz, tá? Quando ela tem mais de uma dimensão, primeiro você tem que criar a matriz, como eu gosto de falar, usando, como é que eu digo assim, você cria como se fosse um vetor normal. Você cria primeiro um vetor, tá? Só que olha a diferença. Você dessa vez agora,
vai criar um cara que vai ter essa característica aqui, esses dois índices aqui um do lado do outro, ó. Então, na nossa disciplina vai ser assim agora, ó. O que você vai indicar para ele? A matriz, você vai indicar a matriz, que o tipo dela vai ser esse cara aqui, ó. Um int que tem é indexado por dois endereços. Legal. E na hora que você for criar o primeiro cara, você vai criar assim, ó. Esse cara que você vai criar primeiro é a quantidade das linhas, como está aqui no exemplo, ó, o tamanho da linha. Aí que vem a pegadinha do Go. Qual é a pegadinha do Go, para vocês lembrarem? A pegadinha do Go é o seguinte, para você criar as colunas, você vai ter que fazer um laço, aí você tem que ter um var, um cont, tá? Um int. Olha como é que é a parada para criar a coluna. Você vai ter que fazer um cara que inicia de 0. Cont igual a 1, no cont igual a 0. Cont menor que tamanho das colunas, tamanho coluna, cont mais. Aí o que é que acontece aí, ó? Opa, deixa eu passar aqui para português. Ah, não. Eu estava teclando no teclado certo com a mente errada. Vamos lá. A gente tem que fazer esse cara aqui. É meio chato, mas é só uma vez que você faz no seu código para começar. Tá? O que acontece aqui? Aí aqui dentro você vai fazer o seguinte, ó. Você vai criar de novo, vai dar o comando make. Deixa eu pegar aqui o matriz. Olha a parada, olha a diferença agora, tá? Lado de fora, você vai criar. Você no matriz você vai dizer, olha, cria uma matriz que tem dois inteiros, né? Endereçado a dois inteiros, tamanho da linha. Ele vai criar um array com tamanho de linhas. Aí aqui dentro você vai fazer o seguinte, ó. Dentro de cada array daquele cara lá, você vai criar um array com o tamanho das colunas. Como tá bem aqui, ó. Então, o que esse cara fez aqui, então, agora? Daqui a pouco a gente vai testar esse cara aí, tá? Então, o que a gente fez aqui? Deixa eu comentar esse cara aqui de novo. Então, como é que a gente cria uma matriz na linguagem Go? Em slice. Lembrando, é a única forma que eu vou permitir que vocês criem slices, arrays de 2 dimensões aqui no Go. Primeiro, você cria um vetor na matriz, tá? Um vetor desse tipo aqui, inteiro com 2 índices. E aí depois você tem que fazer um para indo em cada opa, isso acho que é tamanho da linha, né? Cada range, é. Tá, range da matriz, tá bom. A gente já vai identificar. Para cada linha, desculpa. Dentro de cada linha que você criou, você vai criar uma coluna nela. Então você vai criar um monte de linhas. Na verdade, você vai criar uma linha só, né? Pou. Aí dentro de cada linha, ele vai criar uma coluna. Então essa aqui é a grande sacada aí do array. Como é que a gente faz para acessar os caras depois? É simples. Tu vai dar um... Opa. Tu vai passar matriz. Aí você vai passar dois negócios de endereço, ó. Esse 0, cara, aqui é o primeiro elemento da matriz, tá? Bora tentar compilar esse cara aqui, deixa eu ver se vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos tentar ver se essa nossa primeira compilação aqui vai dar certo. Pode ter erros? Pode, professor, porque o professor esquece, eu me esqueço pra caramba mesmo. Vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso compilador. O tamanho da fonte tá legal pra todo mundo? Tá todo mundo conseguindo ler com tranquilidade? Imagino que esteja. Mas, nem sei porque eu imagino que tá certo, né? Deixa eu ver aqui. Save aqui. Go build matriz C. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, o matriz 01, né? Já, eu tava na zoeira aqui.
Esse cara aqui só. Tá aí. Aparentemente não deu nada errado. Matriz C. Imprimiu 0. Significa que ele imprimiu o elemento da primeira linha. Agora vamos lá. Então ele imprimiu primeiro somente ele imprimiu o elemento que está na posição 0, na linha 0 e na coluna 0. Pô, legal. Professor, depois que eu aprendi a criar o cara, qual é a primeira operação que eu tenho que fazer para entender bem matrizes? É percorrer a matriz. E aí, galera, começa a ficar igual o vetor. Qual a operação mais básica que eu falei para vocês que a gente tem que aprender a fazer quando a gente está aprendendo vetor? É imprimir o vetor. Na matriz é a mesma coisa. Qual é a primeira operação que a gente tem que aprender quando a gente está aprendendo matrizes? Imprimir a matriz. Porque a gente aprende a percorrer a matriz. Tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir, ó, vou criar o método. Eu vou só habilitar o método imprimir e vou passar a matriz para ele. Aí eu vou no nosso aqui. O que eu fiz aqui para vocês terem ideia? Só para quem não está pegando aula aqui ou pode não ter percebido. Eu criei um arquivo chamado matriz.ic e ele é a cópia do vetor.ic. Ele está começando do vetor, tá? Então eu vou alterar os métodos de vetor para os métodos de matriz. Ó, o imprimir, eu vou receber um array, só que agora em vez de receber um array de um endereço só, eu vou receber com 2 endereços. Olha aí que legal, tá? E agora vai ser, ó, tamanho array. Agora vai ser tamanho linha. E esse cara aqui, ó, vai ser o tamanho coluna. Aí o tamanho linha vai ser esse cara aqui. E olha que é engraçado aqui do tamanho array. O tamanho coluna é igual ao do array da posição 0. Porque esse cara aqui vai dizer o tamanho da quantidade de linhas e esse cara aqui vai dizer o tamanho da quantidade de colunas. Olha que legal, né? Aí o ponto todo. Um vetor, um vetor tem só uma dimensão. Pô, legal. Só que agora a gente tem um cara que tem 2 dimensões. Tá? Então ele tem linhas e colunas. Então o que você vai querer ler? Você vai ter que imprimir uma linha por vez. Pô. Só que para você imprimir uma linha, você tem que ir em cada coluninha dela. Tá? Então o que você vai fazer? Você tem que fazer agora 2 paras, um dentro do outro. Então agora você vai ter o conte linhas e você vai ter o conte colunas. Opa. Uma vez que você dominar esse cara aqui, já era. Conte linha, eu vou colocar o conte linha e o conte coluna. Legal? Então agora, ó, o meu conte linha recebe 0. Conte linha tem que ser menor que o tamanho da linha. Conte linha mais. Olha que legal aí, né? O que eu vou imprimir agora? Bem, eu vou imprimir alguma coisa? Não, não dá para imprimir, porque a gente não consegue imprimir vetor, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui é o cara que vai ficar dentro, é a impressão do elemento. Só que o elemento agora ele tem dois endereços, ó. Aqui vai ser o conte linha, onde ele vai estar, e vai ter o conte coluna. Então, como é que vai ser agora então? Eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar aqui para baixo. Lembrando, essa não vai ser nem a primeira nem a última aula de matriz, tá, galera? A gente vai ver isso aqui novamente, várias vezes. O conte coluna recebe Lé, conte coluna mais, e ele vai até o tamanho das colunas. Então o que eu vou imprimir agora? Só que olha uma brincadeira, né? Que eu gosto de fazer, né? Eu não vou colocar esse array assim não. Vai ser... Ele vai imprimir aqui. No final de cada linha, ele vai só imprimir uma linha vazia aqui para ficar bonitinho. Vai fazer essa primeira versão do imprimir matriz, para a gente ver se ele está funcionando, tá? Então vamos lá. A diferença que foi agora. Antigamente eu andava somente na linha. Agora eu tenho que andar na linha e em cada linha eu tenho que andar no vetor em cada coluna. Então eu vou imprimir a linha. Então o que ele vai fazer aqui primeiro?
Linha 0. Aí fala linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3, linha 0, coluna 4, linha 0, coluna 5. Se for uma matriz 5 por 5. Aí depois, aí vai falar, coluna, conte 1, da linha 1. 1, 0, 1, 2. Aí ele vai imprimir cada elemento da sua posição. Bora ver se esse cara aqui funcionou. Vamos lá, vamos lá. Eu vou imprimir agora a matriz. Então, vamos ver se vai buildar aqui primeiro. Vamos lá. Cannot use variable. Cadê? Lá em cima, 157. É que eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Ah, porque tem muitos... foi mal. É porque tem muito lugar aqui embaixo que eu estou usando. Eu estou imprimindo, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar uma galera aqui embaixo, meu irmão. Uau! Só vou abrir a galera que eu for usando. Agora vai dar certo. Math Hand, not imported. Ok, cara. Tudo bem. A gente tira. Daqui a pouco eu vou usar, cara. Então deixa eu só dar uma... Deixa eu ver se ele aceita fazer isso aqui. Beleza. Daqui a pouco eu vou usar. Tá aí. Vamos rodar? Olha aí, professor. Uma matriz 8x8. Pô, tá muito grande, professor. Diminui ela um pouquinho que eu fiquei com medo. Tá bom, vamos devagarzinho. Vamos lá. Fazer uma matriz 3x3, cara. Clear, go build. Matriz e céu. Tá aí, uma matriz 3x3. Por que tem esse zero aqui, professor? Porque eu tô imprimindo o primeiro elemento aqui. Mas eu vou dar uma zerada aqui. Legal? Então, pô, professor, a gente já imprimiu, cara. A gente já imprimiu uma matriz. Pô, legal. Imprimir uma matriz é complicado? Não, imprimir uma matriz não é complicado, entendeu? O que eu acho assim, para um aluno de C que está começando usando Go, que é uma linguagem um pouco menos assim, famosona e tal, é esse processo de declarar a matriz, tá? Você só tem que... Eu tenho certeza que vocês vão dominar isso muito mais rápido do que eu dominei quando eu aprendi pela primeira vez. Mas acho que vocês entenderam bem que a gente declara a matriz que a gente vai usar agora com 2 enderecinhos. Legal. A gente declara ela para usar com o tamanho de linha. A gente cria como se fosse um array com o tamanho da linha. Depois a gente vai por cada linha que a gente criou e lá dentro cria um outro array que é o tamanho da coluna. E tem essa diferença que aqui fora são 2 endereços e aqui dentro é um endereçozinho só, tá? Se fosse fosse um cubo, aqui seria 3, aí tu faria um cubo, 3 para. Tu criaria a matriz fora, tu criaria um par dentro do outro aqui. Com um com 2 e outro com 1. Sempre diminuindo um, até chegar com o laço mais interno, a gente faz com o cara que cria um vetorzinho simples, tá? No Go é basicamente isso. Agora, os outros algoritmos, pessoal, é igualzinho. Agora, bora testar com os tamanhos diferentes aqui. Eu vou fazer uma matriz agora. Uma matriz que só tem coluna, tá? É uma linha e 3 colunas. Então é uma matrizinha... matriz linha, né? Que a gente chama, né? Olha aí, ó. Só uma linha. Ah, agora eu quero uma... Deixa eu dar o clique aqui. Eu quero criar uma matriz diferente, professor. Eu quero criar uma matriz, ó. 5x2. Então ela vai ter 5 linhas e 2 coluninhas. Opa. Olha aí, ó. 5 coluninhas e 2 linhas. Então agora as matrizes têm essa característica. Elas têm várias possibilidades de coisas que podem acontecer nela. Pô, legal. Aí assim, como é que a gente começa a fazer operações em matrizes? Cara, não é muito diferente daquilo que vocês fizeram com vetores, tá? Então por isso que eu gosto de dizer assim, professor, eu achei matriz complicado, eu tô meio assim e tal. Se você tá assim com matriz é porque tu ainda não dominou bem vetor. Se você dominar o vetor legal, e você entender aquelas operações de vetores, as de matrizes não vão ser tão diferentes, tá? É só você lembrar o que a gente fez aqui na impressão, ó. Na impressão do vetor, a gente imprimia um endereço, que era o conte linha. Agora a gente vai imprimir um segundo endereço, que é o conte coluna. E não mudou mais nada. A única diferença que eu fiz aqui na impressão é
imprimir uma linha, imprimir um espaço e pular a linha na hora que... Para não ficar uma coisa só, tá? Mas daria para fazer se eu quisesse também, tá? Então, esse aqui é o jeito de a gente imprimir. Agora, lembrando, depois que você imprime, pessoal, cara, aí já era. E você usa esse cara como base para todos os outros algoritmos de matrizes, tá? A impressão é o mais básico de todos. Mas agora eu vou fazer um negócio mais engraçadão aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma entrada aqui embaixo, só para começar, tá? Que é assim, ó. Eu vou fazer um FMT, onde eu vou pegar o tamanho da linha e o tamanho da coluna. O que isso quer dizer com isso? Quando começar o programa, ele sempre vai pedir para mim o nome da linha e o nome da coluna. Eu vou inicializar aqui, porque caso eu queira travar isso aqui, eu só faço baixar. Ó, se eu quiser uma matriz 2, sei lá, uma matriz 2x3, 2x3. Agora ele vai imprimir as matrizes de acordo com... Vai criar a matriz do tamanho que eu quiser, tá legal? Então, primeiro ajuste que eu fiz aqui nesse cara, tá bom? Segundo cara que eu vou criar agora. Professor, eu queria criar uma matriz. Dado um número que eu vou passar, eu quero que ele criasse a matriz com esse número. Então, bora fazer um cara que inicializa com um número fixo. O inicializa, mano, não é inicializa com cada elemento. Tu vai passar um número e esse número vai ser usado para colocar em todos os elementos da matriz, tá? Bora fazer o cara. Depois disso aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos pegar aqui o inicializa array. Cadê? Inicializa array randômico não, entrada manual. A gente vai fazer o array, ó. Então essa entrada por acaso a gente nem fez no vetor. Então olha como é que eu vou fazer agora. Vai ser imprimir, vai ser inicializa com inteiro, com int. Eu vou passar uma matriz e vou passar um valor. Vai ser um int nela, tá? Lembrando, a operação agora aqui não é imprimir mais, então tem que tirar as impressões, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou andar nas linhas e colunas. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor que eu vou receber aqui, ó. Inicializa com inteiro. Então eu vou passar uma matriz, um array aqui, que é no caso aqui um array de 2 dimensões, e um valor inteiro. Ele vai pegar o cara, vai andar nele e vai colocar o valor que foi passado aqui. Professor, bora testar se está funcionando? Vamos testar. Vamos lá para baixo. Inicializa com array. Ou inicializa com inteiro. Vai imprimir a matriz. Isso aqui eu vou fazer agora. Inicializa com inteiro. Eu vou passar a matriz 01. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o número que eu quero que inicialize a matriz. Eu quero que inicialize a matriz só com sets. Legal? Aí eu vou mandar imprimir de novo. Só que para não ficar zoado, eu vou dar um FMT aqui. Só para pular a linha. Vamos ver. Vamos lá, ele sempre vai pedir para mim agora o tamanho da matriz que eu estou querendo criar. Então eu vou pedir uma matriz 3x3. Ó. Agora ele inicializou com o valor 7 dentro de cada um dos elementos da matriz. Vamos lá, vamos dar uma pausa agora. Vou perguntar para vocês. Pessoal, na boa. O que vocês acharam mais difícil até agora? É como criar a matriz ou como andar na matriz? O que vocês acharam mais complicado? Deixa eu primeiro pegar as votações de vocês. Quem achou mais complicado entender como cria a matriz? Levanta a mão agora. Vamos lá, beleza. Pode baixar a mão agora. Pode baixar a mão. E quem achou agora como andar na matriz? Mais complicado até agora.
como criar a matriz, né? O Robson falou os dois, né? Não vou criticá-los, entendeu? Vamos lá. Uma coisa que vocês têm que perceber aqui, que é interessante eu relembrar vocês aqui. Cada linguagem de programação tem uma forma diferente de criar matrizes. Isso é verdade, tá? Não tem pra onde correr. Cada uma delas tem uma forma de criar, de criar matrizes. Essa forma que a gente está usando aqui, para vocês terem ideia, é a forma que o Python também gosta de criar matrizes. O Python cria matrizes desse jeitinho aqui. A gente cria um array nele, aí depois passa em cada elemento do array criando outro array, tá? Tem outras linguagens, galera, que não tem que fazer esforço nenhum para criar uma matriz. Se vocês pegarem algum vídeo meu, que já está aí gravado aqui no canal, e verem como é que é a aula de Java de matrizes, literalmente, pessoal, é só colocar esse carinha aqui a mais. Não tem diferença nenhuma na hora de criar matriz. É só colocar um cara a mais, acabou. Na hora de percorrer, essa hora de percorrer não, essa hora de percorrer aqui é igual para todas as linguagens. Basicamente, é igualzinho. Acho que não tem nenhuma diferença aqui no caso, tá? Então assim, a minha recomendação para vocês no começo é se esforcem em entender, decorar ou ficar mais à vontade com a forma como a linguagem de programação cria os vetores, tá? Que é as matrizes. E na parte de usar, vocês têm que pegar o código. Esse código que eu vou colocar aqui, obviamente, vai estar disponível para vocês daqui a pouquinho no final da aula, lá no Colab Web. Galera, e brincar com eles. Literalmente tem que brincar, tá? Modificar o código, colocar valores diferentes e tal. É só lembrar, se você fizer alguma besteira, é só voltar, baixar de novo fonte, comparar com o que você fez, tá? Mas é sempre lembrar que agora os elementos tem linha e coluna. Quem já brincou de batalha naval é a mesma coisa, cara. Quem já brincou de xadrez, já jogou xadrez, é a mesma coisa. Em xadrez é muito comum você dar o nome da peça, do nome da linha e o nome da coluna. Sei lá, B3 para C4, entendeu? Aí o cara vai mover a peça daqui para cá. Então, assim, as pessoas já tem um certo ambientação com trabalhar com matrizes em certos lugares. Tipo jogos tem muito isso, tá? Jogo de tabuleiro tem muito isso. Então, a ideia é que eu quero que vocês passem esse conhecimento, tá? Essa ambientade, esse ambiente conhecido já, tá? Para vocês não se perderem, tá? É um negócio bem tranquilão. Só que, assim, obviamente exige que você faça treino. Só de olhar aqui não vai sair tão macio não, tá? Olha lá, vamos continuar com a história. Eu não vou fazer entrada manual, tá? Eu vou fazer inicia randômico. Agora eu vou fazer a versão do inicia randômico desse cara aqui. E depois eu vou fazer a versão do troca também, que é bem legal. Olha como é que era o inicia randômico, né? O inicia randômico, eu pegava o array, criava um cara aleatório e ó, jogava o array, o valor aleatório que foi criado nessa posição aqui, né? Nem preciso dizer que vai ser muito parecido com isso aqui, né? Vamos lá. Olha a diferença. Eu vou copiar meu cabeçalho aqui, né? De andar no array. Tá? Esse cara aqui vai ser muito parecido, pessoal. Vou pegar meu cabeçalho. Aí vou colocar aqui meu cabeçalho. Volta esse cara pra cá, tá todo zoado demais, né? Bem, declarei o conte linha, conte coluna, o tamanho da linha, tamanho da coluna. Beleza, agora eu vou pegar o tamanho da linha, tamanho da coluna. Pô, beleza, tamanho da linha, tamanho da coluna. Então vou apagar esse cara aqui. Olha o que vai acontecer agora. Eu tenho o meu para, que vai de 0 até o tamanho do array, que seria o tamanho da minha estrutura. Agora eu tenho dois, ó. Um que vai até o tamanho da linha e outro que vai até o tamanho da coluna. Então vou substituir esse cara aqui, ó. Um que vai até o tamanho da linha e outro que vai até o tamanho da coluna. Essa parte do rand aqui é igualzinho, não vai mudar nada. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, para o número ficar muito pequenininho, se a matriz for 3 por 3, eu vou multiplicar o tamanho da linha pelo tamanho da coluna.
Então assim, a matriz é 3 por 3. Vai ser 3 vezes 3, vai ficar 9. Para distribuir melhor os valores, né? Aí o valor está aqui. Esse cara aqui agora é o array com os dois endereços que eu fiz aqui, ó. Professor, só tá de zoeira, é só isso? Cara, sem brincadeira. Só isso. Se você dominou os algoritmos de vetor, os de matriz é só uma dimensão a mais. Deixa eu agora liberar aqui meus comentários do MathRand, que agora ela vai ser utilizada. Salvar, vamos dar um... Agora eu vou dar um inicializa randômico. E aqui tem que fazer o ajuste, né? Que eu vou receber um array de 2 dimensões. Ver se tem uma coisa que eu tenho que acertar aqui. Randint, isso. Vamos lá. Olha o que vai acontecer agora, né? Eu vou imprimir, eu vou inicializar a matriz do jeito que ela vem, vou imprimir para a gente ver ela zerada. Depois vou inicializar ela com um número que eu vou dar na mão, que eu estou dando aqui, que é o 7. Depois o que eu vou fazer? Vou imprimir, vou pular uma linha e imprimo a matriz. Depois eu vou inicializar ela randomicamente, imprimo uma linha e imprimo a matriz. Bora ver o que vai acontecer de diferente lá. Math import not used. Cara, epa, peraí, cara. Vamos lá pra cima. Vamos lá. Too many arguments in rand int. Ah, porque eu tinha que dar um... Era int n mesmo. Eu caí no golpe de confiar no int n. Undefined valor, beleza. Tem que tirar o valor daqui. Cadê? Valor, int valor. Agora acho que vai dar. Vamos rodar o bichão. Matriz e C. Então vou botar uma matriz dos... Deixa eu assim, 4 linhas e 3 colunas. 4 linhas, olha, toda zerada, toda com 7 e agora com números randômicos. 4 linhas, 3 colunas, eu esperaria números randômicos entre 0 e 11. Beleza? Então tá aqui, ó. Colocou 098, 0310, 0371 e 3610. Repete o número? Repete, é normal. A gente já costuma ver números randômicos aí. Fazer uma matriz 5 por 5 agora. Olha aí, ó. Toda com 0, toda com 7 e com números entre 0 e 24, tá? 0, 4, sei o que, 22, 5, 21, 15, 23. Vai aparecer muito número aí, ó. Tem pra onde correr. Então, o ponto, o que eu quero reforçar sempre, né? É bater aquela tecla. Cara, você tem que entender o algoritmo mais básico de todos, que é o algoritmo que percorre a matriz. Se você percorreu a matriz, cara, dá tudo certo, tá? Bora falar agora do negócio bacana. Bora voltar aqui que agora eu quero pegar um slide com vocês aqui. Deixa eu abrir um slide aqui. Apps Google, não, vamos voltar aqui. Aulas. Deixa eu colocar, deixa eu começar aqui um arquivo novo aqui, que esse aqui vai ser legal, cara. Apresentação Google. Seria slide. Faz de conta que isso aqui é a nossa lousa, né? Que eu estou mostrando para vocês as coisas acontecendo. Vamos lá. Então, o que eu quero pegar aqui com vocês, tá? Quando a gente está fazendo uma matriz, ou tá
pensando em digitar matriz, a gente normalmente está fazendo um negócio assim, tipo, deixa eu pegar aqui uma, botar esse texto para cá, eu posso desenhar minhas caixinhas aqui. Pô, beleza, vai ser uma outra caixinha aqui. Ah, deixa eu colocar aqui agora seria uma caixinha com uma caixinha de texto. Cadê? Seria caixinha de texto. Tá aqui o elemento da casa 0. Elemento da casa 0. Opa. Up. Tá aí. A gente começa a nossa matriz aqui. Depois que o cara se acostuma, o cara já começa a ver. Pô, professor, então para fazer o elemento aqui da casa... Da casa 1 é bem aqui, né, pô? Pois é, aí o da casa 2 é do lado e tal. O cara tá aqui, todo bonitão e tal. E tem as caixinhas do lado aqui dela. Vai pegando a caixinha aqui na casa 2, na casa 3 e tal, beleza. Quando você pensa assim, cara, se eu travar, se eu esquecesse que eu tava na linha 0 e olhasse só as colunas, eu ia achar que eu tô no vetor. De verdade. Se você esquecer que tem essa linha aqui e você olhar só as colunas, você acha que está no vetor. Se você olhar o teu algoritmo e tu pensar assim, cara, esquece esse cara aqui. Array, conte coluna, recebe valor. Pô, professor, tá igualzinho ao algoritmo anterior. É basicamente essa a ideia. Só que uma coisa interessante, a matriz ela tem um monte de propriedades. E se a gente começar a pensar em fazer cálculo usando os endereços, a gente começa a ver umas propriedades interessantes das matrizes. Acompanhe esse pensamento louco aqui que eu vou dar agora para você. Sente a viagem. Caramba, professor, só está começando a me assustar, professor. Calma, galera. A gente nem entrou ainda no buraquinho do coelho, cara. A gente está só aqui na entrada ainda. A viagem é mais longa ainda no Matrix. 3, 4, 5. Vamos lá. O que eu tinha comentado? Professor, a gente vai... Agape, pode ter certeza. Essa semana vocês vão ser atolados de exercícios aí no Goldbench com matrizes. Mas assim, Agape, tu tá pensando em fazer exercício no Codebench? Cara, eu ficaria mais tendencioso a querer exercício de algoritmo, tá? Porque tu não vai conseguir programar no Codebench se tu não realmente entender os algoritmos no papel, tá? Eu sei que vocês têm uma certa resistência a achar que isso é verdade. Vocês acham, se eu fizer o algoritmo no computador, eu vou entender o algoritmo do papel. Na verdade, é o contrário, tá? Fazer o algoritmo no computador e achar que você entende é que faz você demorar a programar bem. É meio contraintuitivo, tá? Mas é tipo o terraplanismo. O cara olha assim, a Terra é plana. Não, cara, a Terra é redonda, tá? Porque tem... Até o cara entender a parada demora mais, entendeu? Então, assim, não se deixa iludir por achar que por o programa funcionar você entendeu as coisas. Você tem que entender as coisas sem programa, tá? Por isso que essa parte de entender os algoritmos é muito importante. Eu falei para vocês que a gente faz muitas coisas no vetor usando os endereços. Lembra que uma das questões que eu tinha comentado com vocês era aquela? Tipo, a gente não passa mais a mexer com valor. A gente mexe só com os endereços. Tipo, onde é que é o endereço do menor elemento do vetor? Eu não quero assim, quem é o menor elemento do vetor? Onde está o endereço do menor elemento do vetor? Isso para mim é mais importante do que aquele elemento. Nas matrizes isso continua igualzinho. Por exemplo, eu posso pedir um algoritmo de vocês agora e dizer assim, olha, encontra o menor elemento da matriz. É uma coisa. Me dá um endereço
Aonde está o menor elemento da matriz? Onde é que está? Qual é o número da linha e o número da coluna onde está o endereço? O algoritmo é igualzinho, não muda nada. Só que tem umas propriedades que a gente pode perceber quando a gente está mexendo com matriz, que é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos lá. Estou construindo uma matriz aqui toda humilde e tal, toda criança, toda fofinha com vocês. Uma matriz 5x5, só para a gente relaxar aqui. Uma matriz 6x6 na verdade. Ou vai ser 6x5, sei lá. Caramba, essa matriz aqui tá ficando insana. É, vai ser uma matriz insana. Eu tenho parado de fazer isso aqui. Eu sempre gosto de fazer essa parada aqui de copia 2. Tá na posição legal? Aí tu pega os dois juntos, copia. Aí já traz os dois pra cá, pô. Já traz os dois pra cá de novo. Pronto, pô, já tem uma matrizinha rapidinha aqui. Acho que eu fiz mais rápido do que eu faria no quadro com o pincel. Tá aí, show de bola. Então a gente tinha falado sobre as propriedades das matrizes mais cedo. E eu tinha comentado com você assim, pô, cara, os números, os valores que tem em cada uma dessas casas aqui, eles têm uma característica. E a gente, que característica é essa? É a propriedade dos endereços deles. Tá? A gente viu ainda agora ali, no algoritmo, o que é uma matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Ele falou, ó, a matriz identidade é uma matriz que você olha a diagonal principal dela e ela é toda 1. Qualquer outro elemento da matriz é 0. É uma matriz identidade. Então, como é que você faria uma matriz identidade? Pô, tem um jeito fácil de fazer uma matriz identidade. Em Go, tu pode assumir duas coisas. Vamos assumir que alguém vai te dar uma matriz, pede para você criar uma matriz identidade. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um método que ele é do tipo assim, ó. Obviamente, o cara pega uma matriz, ele cria, tu não sabe como ela tá. Então a primeira coisa que tu tem que fazer o seguinte, cara, eu vou, não importa, eu vou pegar a matriz e vou setá-la com 0. Então eu vou criar um método aqui, chamado func cria matriz identidade. Beleza? Ele retorna alguma coisa? Não, ele não retorna nada. Ele vai pegar uma matriz que ele vai receber como parâmetro, tá? E vai transformar ela numa matriz identidade. Legal? Então assim, eu não sei se essa matriz foi zerada, se tem alguma coisa, não sei. Não tenho a mínima ideia do que tem nela, tá? Mas eu sei o seguinte, cara. Eu posso fazer uma coisa para garantir algumas coisas nela. Primeira coisa, eu vou inicializá-la com inteiro. Olha o que eu vou fazer. Sente comigo aqui o raciocínio. Eu vou pegar esse array, vou passar para ele e digo para inicializar com 0. O que eu garanti com isso aqui? Tudo na matriz a 0 agora. Tá? A matriz identidade ela só tem 1 na diagonal principal. Pô, beleza. Legal, a matriz está toda zeradinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um algoritmo. Aí eu vou fazer aqui um for count, né? Aí vamos pegar aqui o nosso. Ah, eu vou precisar percorrer a matriz? Não necessariamente. Mas olha a ideia que eu vou fazer aqui, né? Eu vou precisar pegar o tamanho da linha ou da coluna. Eu vou pegar só o tamanho de uma delas. Sente comigo aqui o dano. Primeira coisa que eu vou assumir aqui, que quem vai chamar esse método aqui, chamou ela com uma matriz quadrada. Depois a gente vai tentar fazer aqui um método que eu vou passar uma matriz que quebra esse negócio. Para ver o erro que dá para vocês entenderem o que acontece. Tá? Olha o que vai acontecer.
eu tenho tamanho de linhas e tamanho de colunas, tá? Eu preciso andar na matriz inteira, tipo, andar em todas as linhas e todas as colunas para criar uma matriz de identidade? Não. Vamos olhar aqui de novo aqui no meu slide. Qual é a característica da matriz dos elementos que estão eu vou chamar essa aqui de matriz. Essa aqui é a matriz A, tá? É assim, ó. O A na posição 0,0 é igual a 1. O A na posição 1,1 é igual a 2. Opa. O A na posição 2,2 é igual a 1 também, pessoal. Ah, tudo é 1. Desculpa, cara. Foi mal. Ei, cara, vocês podem me interromper se eu estiver errando aqui, tá? Não me deixa errar sozinho, não. 3,3 é igual a 1. Vocês estão percebendo um padrão aqui? Olha isso aqui, ó. É igual, é igual, é igual, é igual. Imagina, a matriz já está toda zerada. Eu só preciso colocar 1 quando os dois caras forem iguais. Eu preciso fazer um para dentro do outro, fazer andar por todos os números? Não, tu só precisa andar no número que é o tamanho da matriz. Se a matriz é 5 por 5, tu só precisa de 6, de 0 até 5. Então, olha como é que tu faz esse algoritmo aqui. Tu faz um for. Vou copiar o cara todo aqui pra gente modificar ele, tá? Eu não vou chamar mais de contilhinha, tá? E nem de conte, e nem vou usar o conte coluna. Eu vou chamar de conte diagonal, ou diag aqui. O tamanho da diagonal vai ser o tamanho da minha linha. Beleza. Conte diagonal, conte diagonal, conte diagonal, tamanho da diagonal. Vai ser o array. Aí é engraçado, ó. Opa, esse aqui é o conte diagonal. Coloquei errado aqui. Olha o que aconteceu aqui, né? Resumaço. Eu tô assumindo que eu recebi um cara que é uma matriz quadrada. Porque só faz sentido nas matrizes quadradas. Eu vou inicializar a minha matriz toda com 0, vai botar 0 em tudo. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for, somente um for, sozinho, mais nada, tá? Que ele vai fazer de 0 até o tamanho da dimensão da matriz, que é o tamanho da diagonal. E vou colocar, ó, conte diag e conte diag. Ele vai de 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Se for uma matriz 6 por 6. Bora ver se esse cara aqui funciona? Criar uma matriz de identidade. Vamos lá. Cria matriz de identidade. Vou passar aqui agora o meu matriz 1, 0, 1. E vou imprimir o cara. Salvar, vamos buildar. Não errei, significa que a minha cabeça não está muito longe da verdade. Vamos lá. Vou criar uma matriz 5 por 5 como está aqui no slide que eu fiz. 5 por 5. Olha aí, ó. Toda zeradinha, toda com 7, toda criada com números randômicos. Aí, ó, a matriz de identidade, ó. Todo mundo. Eu primeiro zerei ela todinha, depois eu passei só na diagonal principal e botando 1, ó. Aí eu transformei esse cara na matriz identidade. Então, quando você trabalha com matrizes, tem essa característica. Você identifica que os endereços te dão características. Olha uma coisa importante aqui. Vamos voltar aqui no slide. Diga, Mariana. Professor, o senhor pode só, não repetir, mas só explicar. Pode ser rápido, Claro. como o senhor fez essa questão da matriz identidade? Vamos lá de novo. Eu primeiro parti da definição de... Ao olhar o problema aqui, que eu entendi aqui.
que a matriz de identidade, somente os elementos da diagonal principal eram 1. Todo mundo era 0, né? Aí o que eu pensei assim, pô, me pediram para fazer um método para criar a matriz de identidade. Falei, pô, o que eu sei disso? O que eu descobri das propriedades da matriz de identidade? A matriz é toda 0 com uma exceção. O pessoal da diagonal principal, todo é 1. Qual é a característica, o que identifica se um elemento está na diagonal principal ou não? O contador da linha é igual ao contador da coluna. Contador da linha igual ao contador da coluna. Contador da linha é igual ao contador da coluna. Quando o contador da linha é igual ao contador da coluna, ele está na diagonal principal. Até agora tá ok? Tudo certo. Então o que eu pensei? Pô, então eu preciso fazer um contador que passa por todas as linhas, por todas as colunas? Não. Eu só preciso de um contador que ele precisa gerar um número só. O número que vai de 0 até a dimensão da matriz. Por quê? O contador da linha vai ser igual ao contador da coluna. Sempre. Eles sempre vão ser repetidos. Aí eu pensei, então o que eu preciso fazer? Eu preciso só fazer um for, que vai de 0 até o tamanho da dimensão da matriz. E eu coloco o mesmo número no contador da linha e no contador, no endereço da linha e no endereço da coluna. Ele vai fazer 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e 5, 5. Aí nesses caras ele coloca 1, 1. Aí isso faz o método da identificação da matriz, criar a matriz de identidade. Opa. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Cadê? Tá aqui. Pronto, tá aqui. Ó. Dessa vez eu chamo de contador da diagonal, tamanho da diagonal. O tamanho da diagonal é o tamanho da dimensão da matriz. Aí o que eu fiz? Primeira coisa, inicializei a matriz toda com inteiro, com 0. Coloquei 0 em tudo. Beleza, já botei 0 em tudo. Agora o que eu preciso fazer? Só preciso colocar 1 na diagonal principal. Então eu peguei o mesmo número, contador 0, até o tamanho da diagonal, que é o tamanho da matriz. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo número e coloquei no endereço da linha e no endereço da coluna. Aí ficou 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e 5, 5. Aí quando a gente imprime, fica aqui, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aqui eu fiz uma matriz de 5 dimensões. Se eu tivesse feito uma matriz de 6 dimensões, olha como é que ficaria. 6, 6. Esse jeitinho aqui, Ajudou? Ajudou, professor. Muito obrigada. De nada. Aí agora voltando às características das matrizes, que são interessantes. As matrizes tem algumas coisas que tem os apelidos nelas, tá? Primeiro apelido importante que vocês têm que lembrar agora é o seguinte. Cadê? Quem é essa galerinha que tá aqui, Então esse cara aqui, deixa eu ver. Só passar esse cara aqui. Ah, dá certíssimo, perfeito. Então essa aqui é a diagonal principal. Agora, olha a parada louca. Esse cara aqui de cima, ele tem essa galerinha toda aqui de cima, pessoal. Não, volta. Todo esse pessoal aqui de cima. Vou pintar com calma, cara. Pô, tô no meu modo aqui, arte ataque e tal. Tá bacana. Vamos lá. Ih, eu pintei o cara errado, Não, isso aqui. Vem pra cá. E tu. Vem pra cá. Vocês já vão perceber qual a característica que vocês acham que esses elementos aqui de cima têm. Se vocês olharem sempre eles. Olha a característica desse cara aqui. Quem é esse cara aqui, o endereço dele? Deixa eu pegar aqui um tutor. Esse cara aqui, Esse que eu coloquei aqui. Ele é o 01.
Esse outro cara aqui, ele é o 1, 3. Quem é esse cara aqui do fundo? Ele é o 2, 5. Quem é esse cara que está aqui no finalzinho? Ele é o 4, 5. Tá? Olha uma característica interessante deles. O contador da linha nunca é maior do que o contador da coluna. O contador da linha nunca é maior que o contador da coluna. O contador da linha nunca é maior que o contador da coluna. O contador da linha nunca é maior que o contador da coluna. Todo mundo que está nessa área aqui da matriz tem uma característica. O contador da linha nunca é nunca é menor ou igual que o contador da coluna. Ele sempre é maior. O conte coluna sempre é maior do que o conte linha. Quando o conte linha é igual ao conte coluna, o endereço da linha é igual ao endereço da coluna, ele é a diagonal principal. Quando o contador o endereço da coluna é maior que o endereço da linha, ele está no que a gente chama na diagonal superior. E agora o inverso. Pô, baguncei aqui, né? Volta. Pronto. E o inverso, qual é? A diagonal inferior, qual é a característica dela? Os elementos que estão na diagonal inferior são todos os elementos que o contador, o endereço da linha é maior que o endereço da coluna. Ó, esse cara aqui é o 1, 0, esse cara aqui é o 3, 1, esse cara aqui é o 4, 2, esse cara aqui é o 5, 0, esse cara aqui é o 5, 4. Se você estiver andando nela, o endereço da linha é sempre maior que o endereço da coluna. Isso é a identificação da diagonal inferior. E como é que você identifica a diagonal superior? Todo mundo, o endereço da coluna é maior que o endereço da linha naquele cara. Aí a gente pode fazer outras brincadeiras do tipo assim, cara, como é que eu faço então para colocar um número específico só lá em cima? Tu tem que fazer um if, tu anda na linha e faz assim, ó, coloca tanto lá no endereço da linha, tanto na coluna, assim por diante. Bora fazer um algoritmo que percorre a matriz e vai colocar vamos fazer assim, ele vai colocar 1 na diagonal inferior, vai colocar 0 na diagonal principal e vai colocar 1 na diagonal superior. Bora fazer um algoritmo que anda na matriz, ele percebe essas características dos endereços e coloca um valor na matriz para a gente ver como é que a impressão dela fica. Vamos lá. Então o que eu vou fazer assim? Eu vou fazer esse cara aqui, eu vou chamar ele de personaliza a matriz. Quem eu vou usar ele como base? Eu vou usar ele como inicializa com inteiro. Tá? Esse cara aqui é bem legal de a gente usar ele como base para esse algoritmo. Inicializa com inteiro. Agora eu vou colocar assim, ó, desenha a matriz. Não encontrei um nome melhor, cara. Então não me critiquem. Tá bom? Vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui. A gente tem o nosso algoritmo que ele percorre a matriz. Aqui dentro ele vai andar na matriz inteira, tá? Pô, legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um if aqui, ó. Aqui dentro. If. Opa, peraí. Cadê aqui o meu? Tá aqui, é esse aqui. Pronto. Eu vou primeiro perguntar se o conte coluna é menor que o conte linha. Quando o contador da coluna é menor que o contador da linha, a gente está aqui embaixo. Então, se o conte coluna é menor que o conte linha, o que vai ser? Eu vou dizer que o meu array na posição conte linha, endereço da linha, conte coluna, vai receber menos 1. Legal? Aí agora eu vou fazer um else aqui. Eu podia fazer um monte de if, tá? Mas eu vou fazer esse cara aqui. Else. Se o meu conte coluna
o meu conte-coluna for maior do que o conte-linha, se isso aqui acontecer, o que está acontecendo agora? O conte-coluna vai ser maior que o conte-linha. Então eu estou na característica desses azulzinhos aqui, não no dos brancos. Então nesse caso aí eu vou colocar 1. Esse cara aqui eu vou colocar 1. E se não for nenhum desses dois? Pô, agora vocês já sabem, né? Eu não preciso nem comentar com vocês. Se ele não foi maior, ele nem foi, não foi menor, o que ele foi? Ele foi igual. Então eu não preciso perguntar, né, galera? Vocês já estão safos nessa parada de lógica, né? Se o contador da coluna for menor que o contador da linha, o endereço vai receber, conte-linha, conte-coluna, vai receber menos 1. Significa que esse cara aqui está na diagonal inferior. Se o conte-coluna for maior do que o conte-linha, significa que ele está na diagonal superior. Ele vai receber 1. E se ele não tiver nenhum no outro, significa que ele é igual. Ele vai receber 0. Bora fazer esse cara aí, vamos ver o que vai rolar? Vamos ver se está tudo certo aqui, ó. O else fechou direitinho. Esse else fechou direitinho. Esse for fechou direitinho aqui em cima. Esse outro for está aqui embaixo. E fechou aqui. Pô, beleza. Vou fazer o desenho matriz agora, aqui lá no fundo. Ai, meu Deus, deixa eu pegar o cara aqui de novo. Cadê o desenho matriz? Lá vai. O primeiro dia assim, de brincar com matriz, pessoal, é só brincar de desenhar, porque é para vocês ficarem à vontade com as características da matriz e poder andar nela com tranquilidade, porque a gente só consegue trabalhar na matriz se a gente sabe andar nela com tranquilidade, tá? Vamos lá, vamos fazer um build agora desse cara. Vou criar uma matriz pequenininha, tá? 3x3. Então vai ser bem legal de a gente ver esse exemplo acontecer agora. Opa. 3x3. Olha aí, ó. A diagonal principal, 0, 0, 0. A diagonal superior, 1, 1, 1. E a diagonal inferior, menos 1, menos 1, menos 1. Bora fazer com uma matrizinha maior. Vou fazer com uma matriz 6x6. Olha aí, ó. Toda a diagonal superior com 1 e toda a diagonal inferior com menos 1. E a diagonal principal toda com 0. Caramba, professor, isso é muito legal. É, pô, isso aí tá só comparando. A gente tá só comparando. Tem outras características que são muito legais. Eu não sei se vocês já brincaram com cordas. Cara, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Bicho, olha, eu tenho umas ideias muito louconas aqui na minha cabeça. Vamos lá, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar, cara. Tá, isso aqui vai funcionar. Olha a loucura. Vocês já brincaram com um negócio desse tipo assim, ó? Vocês têm uma corda. E ela tem... Aí você coloca um negócio e você faz isso aqui, ó. Com ela. Aí você vai brincando. O que eu quero dizer com isso aqui? Tá vendo que a soma desses dois pedaços da corda são sempre o mesmo? Tu vai modificando. O de cima é um, o de baixo é outro. Mas assim, os dois pedaços continuam o mesmo. Tu só puxa um pouquinho para baixo, puxa um pouquinho para cima e tal. Tu pode alterar a forma do negócio, mas a soma da corda que está sendo usada para brincar é a mesma coisa. As matrizes também tem isso quando você mexe com o endereço. Galera, olha a parada louca que eu vou falar para vocês. Isso que eu estou falando pode acontecer em 3 dimensões. Tu imagina um cubo. O cubo ele também tem uma diagonal principal. É verdade, professor? O cubo também tem uma diagonal principal. É uma que passa no meio do cubo, assim, de uma quina até outra do cubo. O cubo também tem uma face superior, uma face inferior? Tem, entendeu? Isso, aí, professor, e se tivesse 4 dimensões? Vale a mesma. E aqui em 5 dimensões? Tem. Existe o que a gente chama de. A identidade, ela existe em todas as dimensões. Olha que legal. Então, assim, esse negócio das dimensões, se você entende aqui na matriz, cara, você vai entender em todas as outras dimensões. Então, por isso que eu tô querendo dizer assim.
trabalhem brincando com a matriz, porque ela vai ajudar você a ver as outras dimensões de uma maneira mais simplificada. Mas como continua essa parada da ligação das coisas que ficam com um valor único? Se vocês olharem, tem uma característica interessante de alguns elementos da matriz. Olha lá, olha o interessante aqui. Preste atenção comigo. Esse elemento aqui, se eu somar o contador da linha com o contador da coluna, quanto é que dá? 5. Se eu somar esse cara daqui com esse cara daqui, que é esse elemento bem aqui, quanto é que dá a conta? Se eu somar esse cara daqui com esse cara daqui, que é bem aqui, 2 e 3. Se eu somar esse maluco com esse maluco aqui, se eu somar esse maluco aqui com esse maluco aqui, cara, começa a dar 5, 5. Olha uma característica interessante. Alguns elementos, eles podem ser, alguns conjuntos de elementos, eles têm uma coisa em comum. Tipo, a gente viu que a diagonal principal, o contador da linha é igual ao contador da coluna, o endereço da linha é igual ao endereço da coluna. O pessoal da diagonal superior, o endereço da linha é menor que o endereço da coluna. O pessoal da diagonal inferior, o endereço da linha é maior que o endereço da coluna. Agora, se eu falar o seguinte, cara, se eu somar os endereços e ele for igual a 5, ou melhor, ele for igual ao número máximo, né, a ordem da matriz, entendeu? Tipo, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 6, uma matriz quadrada de ordem 6. Se ela for a soma dos elementos, a gente está começando de 0, foi igual a ordem da matriz menos 1, 5. Qual é a característica desse cara? Ele vai ser o que a gente chama de diagonal inversa. A diagonal inversa, ela é conhecida, ela pode ser desenhada quando você coloca um somente nos elementos que a soma deles é igual à ordem ao tamanho da matriz, ao maior elemento, sei lá, o tamanho do elemento da matriz menos 1. A matriz é 6, se a soma deles é 5, é o tamanho da matriz. Se for 4, o elemento tem que estar 3, e assim por diante. E olha outra característica. Pega esse cara aqui, ó. Todo mundo que tá em volta desse cara aqui. 2 e 2, 4. 3 e 2, 5. 3 e 3 é 6. 3 e 2 é 5. Esses caras aqui, eles têm uma diferença. E aí que tem um negócio interessante. A gente pode calcular a diferença, a distância entre dois elementos da matriz pela distância dos seus índices. Caramba, é a mesma pessoa, cara. Se você pode, sabe, qual é a diferença desse cara para esse cara aqui? Aí você pode calcular por quão distante eles são entre eles. Ou qual é a distância máxima que eles têm entre si. Então, essa é uma forma de desenhar matrizes, tá? Professor, me diz, pra onde que a gente usa isso, professor? Cara, a gente usa isso pra fazer jogo. Galera, nossa, esse jogo aqui, o que eu tô querendo mostrar pra vocês é que a gente pode fazer um princípio de batalha naval com esse cara aqui. Tu tá de brincadeira, professor? Não, não tô de brincadeira. Você pode dizer uma matriz e falar, cara, eu vou dar um certo endereço da matriz. Eu quero que tu calcule, todo mundo em volta daquele endereço, a quantidade de pontos que aquele cara recebe, quando ele vai errar, ou quando ele vai acertar, se ele acertar num certo ponto. Você pode fazer isso com uma matriz, tá? Então, assim, esse negócio de pintar características das matrizes tem muito disso. Por exemplo, eu vou pintar agora, eu vou fazer um algoritmo que ele vai desenhar. Ele vai pegar a matriz, vai botar 0 nela e vai passar na diagonal invertida e colocar menos 1 nela. Vamos fazer só de zoeira. Vamos fazer um algoritmo bem parecido com o que a gente fez ainda agora. Vocês estão vendo que eu tô brincando. Toda hora eu tô com uma ideia nova. Eu vou tentar fazer uma implementação. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o... Cadê aqui o meu desenho, a matriz? Eu vou pegar meu desenho, a matriz. Eu vou usar ele como base. Ele é ótimo para isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Vai ser o desenha diagonal inversa. O que ele vai fazer agora?
ele vai fazer o seguinte, eu podia fazer diferente, óbvio, tá? Eu podia fazer um contador e só checar isso aí, mas o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer assim, ó. Se contador da linha mais contador da coluna vou apagar esse cara aqui todinho, ó. A gente não vai precisar. Se o contador da linha mais o contador da coluna for igual a tamanho do cara. Ah, colocar o tamanho da linha, né? Tamanho da linha. Aí, ó. Se o contador da linha mais o contador da coluna for igual ao tamanho da dimensão da matriz menos 1, vou colocar esse cara para... Eu vou colocar ele para o tamanho da matriz. Vamos lá, o tamanho da linha. Então se a linha for 6, ele vai colocar a dimensão da matriz quadrada, óbvio, nesse cara aí. Vamos lá? Desenha a diagonal inversa. Vamos brincar, vamos brincar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu errei. Ah, coloquei coisas que eu não usei, claro, né? Ah, professor Moisés mal acostumado. Vamos ver, quem eu não usei aqui? Tamanho da... O que, rapaz? 85. Fonte coluna. Ué. Tamanho linha. Ah, foi mal. Não existe isso. Bobinho. Diagonal. Ah, eu tenho que passar, né? Esqueci de passar a matriz pro meta, né, garotão? Vai imprimir como, professor? Você vai passar pela mente? Não. Vamos lá. Então vou fazer uma matriz 5 por 5, então a gente sabe que ela vai ter que imprimir 5 na diagonal inversa. Vamos lá. Olha no final aqui, ó. Ela pegou a matriz aqui, ó. A matriz que eu tinha feito anteriormente, que era 0 na diagonal principal, menos 1 na diagonal de baixo e 1 na diagonal da frente, e colocou 5 na diagonal inversa, ó. 5, 5, 5, 5, 5. Olha que legal. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, porque assim, eu estou fazendo muita coisa, mas aqui o ponto é, eu quero deixar esse fonte para vocês e propor uma prática, tá? Qual é a proposição dessa prática? Eu apresentei para vocês aqui esse sitezinho aqui que tem a representação das matrizes, tem as operações do que é uma matriz coluna, do que é uma matriz nula, do que é uma matriz identidade. Então o que vai acontecer? Eu vou passar o meu fonte para vocês, aí eu vou deixar a cargo de vocês, tá? Eu vou colocar também lá no Colab Web, eu vou colocar o anexo e vou colocar um comentário no anexo, tá? O que eu queria que vocês fizessem, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem algumas coisas do tipo, vocês vão fazer uma função booleana, que retorna verdadeiro ou falso, para saber se a matriz é identidade, tá? Só pode usar comando enquanto. Essa aí vai ser, eu não vou ter que usar o comando enquanto, não vai poder usar o comando para. É bem óbvio, mas não preciso dizer como. Outro, dada duas matrizes, elas são a mesma matriz?
Então, então eu vou começar a passar para vocês dois. Eu quero que você faça a subtração dado duas matrizes. Como é que a gente faz a subtração de duas matrizes? Aí eu vou dizer, ó, subtrai a matriz A da matriz B e coloca o resultado na matriz A, entendeu? Então, a gente não vai criar três matrizes, no caso. Tá? A gente não vai fazer multiplicação de matrizes. Multiplicar uma matriz por um número inteiro. É pegar cada elemento da matriz e multiplicar pelo númerozinho inteiro. Tá? Então, eu vou passar o fonte para vocês, eu vou pedir para vocês brincarem com isso. Tá? Porque eu acho que para mim é importante vocês ficarem à vontade com o conceito de matriz. Tá bom? É para brincar, tá? Mas por que eu não quero que vocês se esforcem tanto? Porque eu ainda quero que vocês foquem um pouquinho aqui. Obviamente, na segunda-feira da semana que vem vai ter prova, tá? Então, por isso que eu não quero... O José Ares pediu aqui para implementar, explicar a última implementação. Claro, José, vamos lá. Nessa última implementação, qual foi o objetivo? O objetivo era o seguinte, era eu desenhar, indicar que eu sei onde que é a diagonal inversa. Aí, o que é diagonal inversa? Eu expliquei o seguinte, que a diagonal inversa ela tem uma característica interessante. A diagonal inversa, todo mundo da diagonal inversa tem uma coisa em comum. Quando tu soma o endereço da linha e da coluna, dá sempre o mesmo valor. Dá 5. Dá 5, 4 mais 1 dá 5, 3 mais 2 dá 5, 2 mais 3 dá 5, 1 mais 4 dá 5, 0 mais 1 dá 5. É a família. Essa família tem isso. Tá? A diagonal inversa, todo mundo dá 5. Aí, assim, obviamente que eu não quis falar, né? A diagonal inversa superior, a soma de todo mundo dá menos que 5. A diagonal inversa inferior, a soma de todo mundo dá mais que 5. A gente consegue saber qual o local que a gente está na matriz só somando e sabendo quais são os endereços que a gente está olhando da matriz. Tá? Então, o que eu propus para vocês aqui? A gente fazer um método que escreve um número, que eu dizer assim, que é a dimensão da matriz, na diagonal inversa. Aí como é que foi a implementação? Eu passei pela matriz e eu perguntei. Na verdade, eu não passei pela matriz, eu estou andando só por números, pelos endereços. E eu perguntei, olha, quando o conte-linha mais o conte-coluna for igual ao tamanho da linha menos 1, que é o tamanho da linha? É o tamanho da matriz. Se a matriz é 6 por 6, o tamanho da linha vai ser 6. Eu queria que fosse 5, né? For igual a 5, significa que eu tô na diagonal principal. Aí, ó, ele pega esse cara e coloca o tamanho do array lá. O tamanho da dimensão que eu pedi lá. Aí foi por isso que na hora que ele imprimiu aqui, ó, toda vez que ele... Ó, essa aqui era uma matriz de tamanho 5. Ó, eu vou fazer agora com uma matriz de tamanho 4. Pra gente ver. Opa. 4 por 4. Ó, a diagonal invertida, ó. 4, 4, 4, 4. Ó que legal. Bacana, né? Interessante, né? Todos eles têm essa característica. A soma dos caras que é o endereço desses aqui sempre é 3. Porque esse aqui é o 03, esse aqui é o 12, esse aqui é o 21, esse aqui é o 03. Então, todo mundo aqui está aqui, tem o mesmo, a soma dos endereços está sempre o mesmo valor. Professor, como é que a gente pode saber essas paradas? Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer quando a gente está aprendendo a brincar de matriz, que é isso aqui, ó. Eu acho que bora fazer isso antes de eu terminar a aula, tá? Bora fazer esse, que acho que vocês vão gostar. Eu vou fazer o desenha operação index. Desenha operação index. O que esse cara vai fazer? Ele vai botar dentro do array. Isso aqui vai ser legal. Ele vai colocar, olha o que eu vou fazer aqui primeiro, né? Esse cara aqui, ele vai colocar o conte-linha menos
o conte coluna. Tá bom? Olha, assim, isso aqui é pra gente, vocês começarem a identificar. O desenho é a operação. Então, eu vou primeiro desenhar essa operação aqui. Qual o valor que vai dar quando eu subtraio o conte linha do conte coluna e coloco no endereço da matriz? Coloco dentro da matriz. Aí que esse cara aqui, eu vou só trocar o desenho de diagonal inversa por ele. Aí vai mudar bem a matriz agora. Agora eu vou executar. Eu vou fazer uma matriz 6 por 6. Olha o que ele fez aqui, ó. Eu subtraí o conte linha do conte coluna. Olha uma característica interessante que vocês viram aqui, ó. Os números negativos ficaram lá em cima, os números positivos ficaram lá embaixo. E se vocês notarem uma coisa mais engraçada, esse número aqui, ó, é sempre a distância que esse cara tá da diagonal principal. Esse cara aqui tá 5 para baixo e negativo para baixo, entendeu? Então assim, é bem diferente, né? Então é um negócio. Eu que agradeço, Daniel, pela atenção na aula, viu? Então, quando você subtrai o conte linha do conte coluna, o zero fica na diagonal principal, porque sempre vai dar zero nessa posição. Os números negativos ficam para baixo e para outro para cima. Aí tu pode colocar um negócio mais legal, que é bem assim, ó. Ah, professor, eu quero agora eu quero alterar esse desenho aí para desenhar outra coisa. Eu não queria desenhar. Eu vou manter agora ali embaixo, vou sempre chamar esse mesmo método. Eu coloquei a subtração dos dois, tá? Agora eu vou colocar a soma dos dois. O que será que acontece? Salvei. Fazer 5 por 5 de novo. Olha o que aconteceu aqui quando eu somo, ó. A diagonal principal ficou com 0, 2, 4, 6 e 8. Aí, as diagonais elas ficaram espelhadas. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui para baixo. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6, 7, 6, 7. 8. Ela cresceu seguindo a diagonal principal. E ela foi crescendo para as laterais, quando a gente soma os contadores. Tá? Dá para fazer muita coisa aqui, galera. Assim, a criatividade é um negócio bem bacana aqui. Olha o que a gente poderia fazer aqui. Tipo, você podia fazer ifs. E dependendo desse if, você coloca um valor no cara. Por exemplo. A gente fez ainda agora aqui, tipo, olha só. Isso aqui acho que vai ser bem legal de fazer. Eu sei que eu estou viajando, mas é porque é para vocês verem as possibilidades. E depois, como a aula está gravada, vocês podem ver depois a gravação e acompanhar com um pouco mais de cuidado. Vou fazer o seguinte agora. Vocês podem brincar com lógicas. If. Como a gente fez ainda agora aqui, ó. Desse jeitinho que tá aqui tá ótimo. Aí eu vou colocar aqui, ó, o valor. Se aqui o seu contador da linha fosse -1 aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um cálculo aqui, assumindo, tá? Não vou fazer isso não. Eu prefiro fazer isso na sala de aula que vai ser mais divertido, né? Quando a gente estiver aproximar lá, na mão. Tipo, esse cara aqui, né? Esse aqui é o cara que a gente põe na diagonal invertida, na verdade, né? Mas tu podia trocar, tá? Tipo, colocar o tamanho aqui. Tamanho da... Cadê? Não, eu vou botar na mão aqui o tamanho e o valor eu vou colocar o tamanho da linha. Tá? Agora vamos supor que eu quero saber, olha, quando o contador da linha foi igual mais o contador da coluna foi igual a 4, qual o valor, em onde que ele vai colocar o tamanho da linha? Aí esse cara aí eu vou pedir para zerar inicializar aí com 0 pra gente deixar bem legal.
Aí qualquer coisa vocês vêm aqui só e comenta, cara, ele para de zerar. Ó, vou fazer uma matriz 7x7. Olha aí, ó. Foi só esses caras aqui que dão 0, ó. Mas todo mundo, ó. Pô, pessoal, quer dizer que se o contador da linha mais o contador da coluna D4 continha igual a 4, o array, deixa eu ver se eu fiz aqui certo, conte colhão 4, deixa eu ver se dá isso aqui. Não, essa aqui tá meio estranha, acho que eu fiz algum erro aqui, cara. Deixa eu ver o que eu errei. Um monte de coluna igual a coluna 4. O valor recebe. Ah, não, é porque o valor. Ah, desculpa. Tá, não. Na verdade, eu tenho que botar esse cara bem aqui. Senão eu tô mexendo na matriz com um valor que tá fixo lá dentro da variável, que eu não quero. Tira esse valor daqui. Vamos lá, 7x7. Agora sim, olha aí, ó. Ele fica só na linha que todo mundo dá 4. Pô, aí tu, pô, se eu quisesse agora subir mais uma linha, professor, aí tu coloca 3, ó. Aí ele subiu mais uma linhazinha, ó. Ah, eu quero descer um pouquinho mais. Com isso aqui tu pode fazer filtros. É bem legal. Depois para fazer jogo, galera, assim, a gente, depois que terminar essa segunda avaliação, a gente vai brincar um pouquinho de batalha naval. Para vocês entenderem algumas coisas que a gente faz em matrizes que são bem divertidas de fazer, tá bom? Senhores, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Foi uma feijoada pesadíssima, tá? Mas é que eu quero que vocês brinquem com isso aqui, tá? O fonte dessa aula eu vou deixar disponível para vocês lá no Colab Web e vou colocar sugestões de brincadeiras para vocês fazerem com ela. Tá bacana? Pode falar, Iago. Quem quiser falar, pode falar, pessoal, a qualquer momento. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Um momento só. Parei. Stop recording.